Vamos continuar o assunto das ditaduras da América Latina. Se você não viu o primeiro vídeo, não deixe de assistir. E também não deixe de assistir os próximos. Esse aqui é a segunda parte. No Brasil, a ditadura que iniciou em 1964 durou até 1985, com o revezamento de presidentes por meio de eleições indiretas. Por isso, muitos alegam que no Brasil o governo militar não foi ditatorial, exatamente pela troca de presidentes. Porém, devemos esclarecer que se há um executivo com plenos poderes e diminuição de poderes de judiciário ou de legislativo, ou se o Congresso não existe, isso é um regime ditatorial. Outros países da América Latina também tiveram revezamento de presidentes ditatoriais. O Uruguai estava em uma terrível crise econômica ao longo da década de 1960. O país passou por um processo de declínio social e econômico com o início de uma guerra civil, uma luta armada perpetrada por um movimento de orientação marxista chamado Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, que contava com o apoio da Convenção Nacional de Trabalhadores. Esse grupo entrou em guerra contra grupos de extrema-direita, como o Juventud Uruguaia de Pie e o Esquadrão da Morte. Para controlar os conflitos, o presidente Juan Maria Bordaberry, apoiado pelas Forças Armadas, em junho de 1973, deu um golpe de Estado, fechando o Senado e a Câmara dos Deputados, iniciando um período ditatorial. Os grupos guerrilheiros foram tornados ilegais, os partidos políticos foram destituídos. Iniciou-se um duro período de repressão, censura aos meios de comunicação e combate a forças opositoras ao regime. Em agosto de 1984, foi assinado o Pacto do Clube Naval, que iniciou um lento processo de uma redemocratização do Uruguai. Na Bolívia, a divisão política e ideológica entre os militares desencadeou uma série de golpes entre 1964 e 1982. O militar que permaneceu por mais tempo no poder foi o general Hugo Banzer, que empreendeu em 1971 um golpe contra o governo de esquerda do também general Juan José Torres. Banzer comandou o país até 1978, tendo seu governo marcado por uma dura repressão aos movimentos sociais e pela abertura do país ao capital estrangeiro. O regime de Banzer iniciou reformas econômicas, reabriu indústrias das minas de estanho ao investimento estrangeiro, e esse regime tornou repressivo, abolindo o movimento trabalhista, suspendendo os direitos civis da população. Em 1978, Banzer renunciou, deixando o governo para uma junta militar. A má gestão dos militares bolivianos, junto com a queda dos preços dos minerais, levou o país a uma grave crise econômica, gerando a exportação ilegal de cocaína. Em 1980, o general Luiz Garcia Meza deu um golpe de Estado, apoiado por paramilitares recrutados pelo criminoso de guerra nazista Klaus Barbie e pelo terrorista italiano Stefano Della Chiale, implantando o que foi chamado de narcoditadura. Garcia Meza implantou uma repressão brutal, com prisões e assassinatos. As forças paramilitares de Barbie e Chiale se fortaleceram. Garcia Meza foi substituído por uma junta militar com uma alternância de poder até 1982, quando ocorreram eleições e a Bolívia voltou a ter um governo constitucional. Dentre as ditaduras latino-americanas, um caso diferente foi o do Peru, no qual os militares assumiram o poder em 1968 e estabeleceram o governo revolucionário das Forças Armadas. Com uma postura de esquerda, mas também ditatorial, o governo do general Juan Velasco Alvarado tomou medidas nacionalistas, como a estatização de empresas e a implantação da reforma agrária. No Peru, essa ditadura de esquerda tinha um discurso nacionalista. Alvarado realizou reforma agrária, aumentou o consumo no país, favorecendo a burguesia nacional e a classe média, eliminando as oligarquias. Seu governo acabou em 1975
Entre 75 e 1980, o país teve 2 governos civis, porém, com a crise financeira, o país voltou a ter inflação acelerada e problemas internos, gerando um clima de desespero que fez surgir um grupo de guerrilha chamado Sendero Luminoso, que em espanhol significa caminho iluminado. Esse grupo tinha uma ideologia maoísta. Além do Sendero Luminoso, também surgiu outro grupo guerrilheiro, chamado Tupac Amaru. Esse nome é referência ao último líder indígena do Império Inca. Nesse clima de guerrilha, repressão das Forças Armadas e crise econômica, Alberto Fujimori tomou o poder. Ele foi eleito em 1990, mas em 1992 ele dissolveu o Congresso, fechou o Poder Judiciário e o Ministério Público, dando um autogolpe. Com o apoio das Forças Armadas, implantou um regime ditatorial extremamente repressivo, com uma política econômica ultraliberal, violações dos direitos humanos e da ordem institucional. Suas medidas antidemocráticas pioraram as atuações do Sendero Luminoso e do Tupac Amaru, que passaram a sequestrar autoridades estrangeiras. O Sendero Luminoso teve seus líderes presos e, após 1995, as ações do grupo tornaram-se bastante raras. Já o movimento revolucionário Tupac Amaru teve seu líder preso em 1992, mas o grupo continuou atuando, expandindo suas ações além das fronteiras do país. Em dezembro de 1996, o grupo teve atenção mundial ao invadir a embaixada japonesa e sequestrar 490 reféns. A situação se estendeu de dezembro de 96 até abril de 1997. Ao longo dos meses, os sequestradores foram libertando os reféns aos poucos. Porém, o presidente Fujimori ordenou a invasão do local onde eles estavam. A ação libertou 71 reféns, porém um foi morto. Todos os sequestradores acabaram mortos. O grupo foi desmobilizado e pouco se ouve falar deles atualmente. Em 2000, Em 2000, Fujimori renunciou e o Peru voltou a ser uma democracia. Porém, a atuação dos movimentos de guerrilha e o período ditatorial tornaram o Peru um dos países mais pobres de toda a América Latina. Pessoal, essa foi a segunda parte. Não deixem de assistir as próximas partes e se você não viu a primeira, volte lá e assista também, tá certo? Qualquer dúvida é só me avisar. Beijo!